Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Tarot Reality. Tá tudo bem do lado daí? Eu espero que sim, meus amores. A leitura de hoje é uma atualização que já tem um tempinho aí que tá sem, que é de Selena, né, com Benny Blanco. Não fiz uma atualização quando eles anunciaram o noivado, né? A leitura, se eu não me engano, que tem aqui no canal é logo quando eles começaram a namorar. Então, naquela leitura, a gente via que tinha alguns pontos de insegurança, tanto do lado da Selena como do lado do Benny, que é completamente normal. Qualquer ser humano tem suas inseguranças, tem seus medos, e principalmente quando é início de namoro, onde tudo é muito novo, onde as emoções ainda estão sendo compartilhadas e aprofundadas, então nada demais. Foi uma coisa que a gente viu na leitura passada. Quem tiver curiosidade, a leitura está na playlist Celebridades, é só procurar que vai achar lá a leitura de Selena com o Benny. Então, vamos atualizar agora, né? Após o anúncio de noivado, que já tem um tempinho, né? Que houve esse anúncio, mas só agora estou conseguindo atualizar. Então, eu vou começar aqui tirando as energias principais. Vou começar aqui pela Selena. Agora vamos pro Benny. Pensamentos e sentimentos da Selena. Vamos fazer aqui a leitura por partes. Bem, pessoal, o que que a gente consegue ver aqui? Daqui a pouquinho a gente vai tirar os pensamentos e sentimentos do Benny também, mas eu vou fazer aqui essa leitura por partes, então aqui a gente vai começar pela Selena, tá? A Selena, a gente tem o Sol e a Estrela, vem me falar de um bom equilíbrio emocional, sentimental, né? Então a gente já vê uma diferença da leitura passada para essa. Então, ela tá muito empolgada nessa nova etapa da vida dela, tem muitos sonhos, muitos projetos, né? E ao mesmo tempo uma paz, porque a carta da estrela vem conectar a gente com um plano espiritual, né? Com a nossa alma, com o nosso equilíbrio, com os nossos chakras, com a nossa energia pessoal. Então vem falar muito de tranquilidade. E ao longo da leitura a gente vê tranquilidade aqui na carta dos lírios e a estrela novamente, né? Então vem reforçando isso é, ao longo da leitura. E quando a gente vem falar sobre a carta da casa,
aqui no campo dos pensamentos, a gente vem falar sobre você se sentir segura no seu próprio lar, né, então você se sentir bem quando você está em casa, então você vê a casa como um sinônimo de lar, de tranquilidade, um lugar onde você está criando realmente um templo ali, um lugar aconchegante, um lugar com memórias, um lugar afetivo, com sensação de felicidade, né, nostalgia. Então, quando você pensa dentro do relacionamento, lá que você está construindo ao lado da pessoa que você ali está, visando um futuro, que no caso seria a Selena com o Benny, a casa acaba se tornando um refúgio, né, um ponto seguro, um lugar bom, um lugar realmente de compartilhar memórias, compartilhar ali sentimentos genuínos, e é um lugar onde você pode sonhar, onde você tem uma segurança, uma estabilidade. Então isso é muito bacana, você olhar para o campo mental de alguém e ter essa referência de tranquilidade, de paz, porque um relacionamento tem que ter isso mesmo, né. Você não pode viver no caos e achar que isso é romântico, né. "Ai, ele é meu karma, é assim mesmo", não, ninguém nasceu para sofrer, ninguém nasceu para se relacionar com uma outra pessoa para viver ali na sofrência, na turbulência, na ansiedade, entre tapas e beijos. Isso não é saudável, né, é uma romantização muito errada mesmo, não tem isso: "Ai, fulano é meu karma, é minha alma gêmea, então a gente realmente precisa viver isso a todo custo", não. Se o relacionamento não é saudável, se você não é feliz, se isso não tá te fazendo bem emocionalmente, psicologicamente, você pode parar. Ninguém aqui assinou um contrato com um plano espiritual para dizer: "Nasci e vou morrer com essa pessoa", não existe isso, gente, isso é uma romantização e uma ideia, tóxica, enraizada, que precisa ser retirada, né. Ninguém nasceu para sofrer, todo mundo tem o direito de se relacionar e viver seus relacionamentos da forma que for boa, da forma que for conveniente, da forma que te fizer feliz. Então você é livre, você pode ir e vir no momento que você, se sentir confortável, tá. Então é muito bom, no campo dos pensamentos, a gente ter essa tranquilidade que acaba se repetindo aqui nas energias principais, né. A gente tem um sol, abertura de caminhos, empolgação, felicidade, clareza mental, disposição, né. Então isso se completa. E aqui, quando a gente vem falar de sentimentos, a gente tem a âncora e o homem, né. O homem vem representando aqui a energia do próprio Beni, né, na linha da Selena. Então o homem vem mostrar essa segurança, né, junto com a âncora, onde a gente coloca ali um enraizamento, né, onde a gente tem ali um equilíbrio, um ponto seguro. Então a âncora vem falar que quando a Selena vai analisar melhor os sentimentos dela em relação ao Beni, vem dizer que no momento agora do relacionamento deles, ela se sente muito mais segura sobre o que sente, ela sente muito mais segura sobre o que o Beni sente por ela, né, então realmente a gente vê um progresso dessa leitura para a leitura passada, porque na leitura passada foi tudo muito no início, no boom, né, então era uma época que até inclusive o próprio casal recebia um hate por conta, de não ser tão shipada assim, né. Então as coisas vão mudando, vão evoluindo, e aí, conforme a intimidade vai crescendo, você vai tendo ali um compartilhamento, né, com o teu parceiro, com tua parceira, e aqui vem me falar de segurança emocional, né. A carta das nuvens vem me falar um pouquinho de ansiedade, né, e essa ansiedade até então é algo aqui que eu não vejo muito problemas,
pelo menos da parte da Selena, porque pode estar falando sobre esse estágio inicial dessa nova etapa, né? Desse novo projeto que ambos estão construindo. Então, a gente tem a etapa do namoro e a gente tem a etapa do noivado. Então, é algo ali que está sendo é, vivido, né, pelos dois, e tudo é muito novo, planejamento, ideias ali para compartilhar e tudo mais, e isso gera um frio na barriga, isso gera um pouco de ansiedade, mas nem sempre a ansiedade em uma leitura vai ter ali um ponto negativo, né? Esses sentimentos fazem parte da gente, né? Então, essa ansiedade é aquele friozinho na barriga completamente compreensível com qualquer relacionamento. Então, aqui eu não vejo muitos problemas dessa nuvem referente aos sentimentos. A parte daqui da Selena está muito positiva, muito tranquila, muito bem equilibrada, e não vejo problemas da parte da Selena nesse relacionamento. Agora a gente vai dar uma olhadinha na parte do Benny, né? A gente vai tirar cartas agora para ele, pensamentos e sentimentos. Bem, pessoal, já aqui no que diz respeito ao lado do Benny, me chama um pouco de atenção, porque tá bem diferente do lado da Selena. E eles estão vivendo um relacionamento onde a Selena tá mostrando muita tranquilidade, muita confiança, e já da parte dele a gente tem um completo oposto, né? Isso realmente é algo curioso. Quando a gente tem aqui a sacerdotisa vem falar sobre o nosso estado de espírito, né? É a gente com a gente mesmo, a gente com os nossos pensamentos, é a gente com a nossa espiritualidade, é a gente com a nossa alma, é a gente do modo com que a gente se conecta com o mundo, certo? E aí ela está acompanhado pelo diabo. Veja só, enquanto a Selena tem uma carta da estrela que vem falar sobre plenitude, sobre positivismo, né, sobre uma expansão espiritual, uma conexão ali muito, muito grande, muito intuitiva, já o Benny tá lá embaixo, vibrando a energia ali da carta do diabo, que é uma energia de insegurança, de medo, de pessimismo, de padrões repetitivos, padrões tóxicos, autossabotagem muito grande, né? Quando a gente olha os pensamentos, aqui a gente tem a própria Selena, né, dominando aqui os pensamentos do Benny, lindíssima, né, rainha maravilhosa. E aqui, gente, está acompanhado da serpente com a carta. O que isso vem dar a entender aqui no campo dos pensamentos? Que algum assunto,
né, alguma coisa que precisa ser conversado com a Selena, né. A gente tem a carta pode falar aí de uma conversa, de um comunicado, né, de uma mensagem, de algo que precisa ser, trabalhado, precisa ser resolvido, né. E aqui a carta da serpente vem mostrar um jogo de cintura, né, uma situação delicada, uma situação que você tem que saber conduzir, tem que saber conversar, tem que saber negociar. A carta da serpente vem falar assim: você dança conforme a música, né? Então é um assunto que precisa ter uma dinâmica ali para ser tratado. E quando a gente vem falar de conversa, né, de você resolver, a gente tem vários meios aí de comunicação, desde conversa verbal a não verbal, né, então pode ser realmente uma conversa onde você senta e resolve ali algum problema que tem algum assunto que precisa resolver pontualmente, ou é algo que chega, né, um documento, um alguma coisa escrita, né, até mesmo em questões de rede social, a gente tem um meio ali de conversa, de troca, seja reagindo a uma coisa, curtindo uma outra, compartilhando, tudo isso é um meio de comunicação, são meios de conversa, né. A gente tem a conversa verbal e a não verbal, né, mas tudo isso é um meio de comunicação. Seja lá qual for esse meio, né, aqui me fala que tem que sentar e resolver, né. E ele tá mentalizando a Selena, de uma forma bem nítida, né, nem tanto que aparece aqui na leitura. Então uma coisa ali realmente predominante no campo dos pensamentos dele, alguma coisa ali que ele precisa resolver e, pelo jeito, não é uma situação que ele gostaria de estar resolvendo, né, uma situação ali um pouco incômoda, algo que realmente ele não queria ter que lidar, mas vai ser necessário. E aqui, quando a gente olha para o campo dos sentimentos, a gente tem um sentimento de apreensão com um pouco de culpa. A carta do chicote vem falar que, nesse contexto, você está ali se punindo, se martirizando por algumas questões, por algumas coisas. A carta da âncora vem falar de uma estagnação, então você fica dando voltas e voltas e voltas, pode ser até o fato de você querer adiar essa situação, né? Então você fica ali preso, parado, estagnado, sem conseguir avançar naquele cenário, naquela situação. E o rato é você se corroendo de dentro para fora, né? A tua paz que está sendo tirada, né? E a energia do diabo, obviamente, vai se alimentando dessa falta de paz, né? Ela vai ali expandindo dia após dia, né? Então, aqui realmente, do lado do bem, as coisas aqui não estão muito boas, do lado do bem. E é algo que ou está acontecendo nos bastidores da vida deles, né, ou algo que está prestes a acontecer, porque está mostrando aqui na mesa, né. Então, realmente é uma situação complicada. Aqui a gente tem, 2 possibilidades, né. A primeira possibilidade é algo pontual, algo que resolvendo aqui as energias vão mudar, né, ou é algo realmente que está sendo estendido, que está sendo procrastinado. O problema disso não ser algo pontual, ser algo ali que está sendo trazido, né, e procrastinado durante um tempo, o problema é realmente isso permanecer, né, isso daí se arrastar ao longo do relacionamento, ser uma pedra no sapato deles, né. Dependendo da situação, dependendo da questão aí, realmente pode acabar, respingando ali, por exemplo, no lado da Selena que a energia tá maravilhosa, né, então é algo que precisa
ser refletido com muita calma, com muita cautela, com muita maturidade, né, inteligência emocional, para saber resolver aí os problemas pontuais do relacionamento, para que isso não se arraste para um futuro, não acabe desgastando, né, tanto um lado como o outro, tá? Então, do lado do bem, eu vejo essa situação aqui acontecendo. Pode ser algo pontual, como eu falei novamente, que resolvendo as energias melhore, ou no pior dos cenários é algo aí que só é a ponta do iceberg. E aí, se for o caso da opção B, realmente é um problema muito maior que precisa ser lidado aí dentro do relacionamento. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. A gente vai acompanhando a cena dos próximos capítulos. De tempos em tempos a gente vai atualizando e ver o que vai mudando, o que a espiritualidade vai mostrando e aconselhando, e a gente vai aqui conversando e interagindo. Se você tem sugestões para outras leituras, deixa aqui nos comentários, porque eu estou sempre lendo e interagindo com vocês. Aqui no canal tem a playlist Celebridades, lá vocês vão encontrar todas as leituras que eu já fiz no canal, tanto nacional como internacional, mas aqui no canal também tem outras playlists voltadas para o plano espiritual e para o universo esotérico. Se você quer uma leitura para fã-clube, terapia holística ou para a tua vida particular, aqui embaixo na descrição do vídeo tem link loja Tarot Reality. Clica lá, você é direcionado para o meu site e lá você vai ter todas as informações de preço, entrega, como é feito o meu trabalho. Qualquer dúvida, me chama no direct do Instagram, porque sou eu que estou lá conversando com você, vendo quais são as melhores ferramentas para te atender e tirando todas as dúvidas. Se você não é inscrito no canal, poxa vida, corra, se inscreva, não esqueça de ativar o sininho para que você sempre fique por dentro da minha próxima postagem. E se você quer ajudar o canal de outras maneiras, conheça aqui embaixo o Valeu Demais. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!